Olá, boa tarde a todos. Sou a Catarina, sou psicóloga. Tenho vindo a desenvolver a minha intervenção com pessoas que têm síndrome do intestino irritável, ansiedade, ajudar também aqui a gerir as emoções. E hoje venho falar-te um bocadinho sobre o que é a síndrome do cólon irritável ou a síndrome do intestino irritável. Então, a síndrome do intestino irritável, ela é uma condição que é crónica de saúde, portanto, é uma condição que não tem cura, digamos assim, que se mantém ao longo do tempo com mais ou com menos sintomas, mais ou menos ativa, e afeta mais de 1 milhão de pessoas. Portanto, é uma síndrome bastante comum. E o que é uma síndrome? Uma síndrome são um conjunto de sintomas que acontecem em simultâneo e que acabam por influenciar aqui a saúde, a qualidade de vida de quem convive com esta condição de saúde. Então, os sintomas podem ser aqui variados, portanto, podem variar aqui em vários tipos também, e há uma alteração funcional do próprio intestino, do funcionamento do intestino. Então, não existe nada físico visível nos exames. No entanto, existe aqui uma hipersensibilidade visceral, alterações da motilidade ou do trânsito intestinal, mas não há uma inflamação que seja visível nos exames, nas colonoscopias, nas endoscopias, nas radiografias ou nas ecografias também. Portanto, qualquer exame que se faça, não é visível a inflamação que existe no próprio intestino. Então, os sintomas que podem aqui estar muito presentes e que podem ser entre leves, moderados ou graves, geralmente eles têm que estar presentes por um mínimo, uma vez por semana, por 3 meses. Ou seja, ao longo dos 3 meses, tem que existir aqui, para haver o critério de diagnóstico da síndrome do intestino irritável, tem que haver pelo menos um dia na semana de sintomas. E geralmente existe aqui mais do que este dia de sintomas, mas é assim o mínimo, o critério mínimo para se caracterizar a síndrome do intestino irritável. E um outro critério também é a dor presente, portanto, a dor abdominal tem que estar sempre presente, e ela pode ser em formato de queimbras, em formato de cólicas, e geralmente é uma dor que acaba por melhorar aqui após as evacuações. E este é o critério-chave. Portanto, para haver um diagnóstico da síndrome do intestino irritável, não há nada nos exames que nos diga que temos ou não síndrome do intestino irritável, ele é um diagnóstico por exclusão, ou seja, são despistados vários sintomas e várias patologias, doença celíaca, cancro intestinal, colite ulcerosa, doença de Crohn, pronto, variados diagnósticos. São descartadas essas hipóteses e, não havendo nenhuma explicação ou mais nenhuma explicação para a dor abdominal, para as queixas intestinais e muitas das vezes extraintestinais também, é caracterizado aqui a síndrome do cólon irritável ou do intestino irritável. E a síndrome do intestino irritável, ela pode ser chamada de variadas formas. Podemos, por exemplo, chamá-la de SII, que é síndrome do intestino irritável, síndrome do cólon irritável, colite nervosa ou colite espástica. Existem aqui vários nomes para designar a síndrome do intestino irritável. E os outros sintomas, para além da dor abdominal, que tem que estar sempre presente, os outros sintomas são, por exemplo, a alteração da frequência das fezes e da consistência também, portanto, começarmos a ir mais vezes à casa de banho ou menos do que era o nosso habitual. Mudarmos aqui a consistência das fezes, por exemplo, umas vezes diarreia, outras vezes obstipação, umas vezes fezes mais moles, outras vezes fezes mais endurecidas, ou dificuldade em evacuar, sensação de evacuação incompleta também,
Portanto, sentirmos que vamos à casa de banho e não conseguimos evacuar completamente, portanto, que não sai propriamente tudo do nosso intestino, a flatulência ou os gases, a distensão abdominal e o muco nas fezes. Portanto, há aqui uma imensidão de sintomas, não é? Que se vão aqui caracterizando e que vão constituindo aqui a síndrome do intestino irritável. Podemos também ter presentes outros sintomas que são extraintestinais ou para além dos sintomas intestinais. Temos, por exemplo, a fadiga, temos as náuseas, a dor muscular, portanto, um cansaço assim muscular, a ansiedade, a depressão e alterações do sono também, seja para a insónia, seja para um aumento do sono. E estes sintomas, estando presentes todos estes sintomas, é necessário existir também aqui uma análise, não é? Análise ao sangue, percebermos também se existe aqui outras patologias associadas ou em simultâneo com a síndrome do intestino irritável. Portanto, é importante fazermos esta pesquisa, não é? Esta análise assim mais aprofundada, e seja no médico, seja num gastroenterologista, na nutrição também, portanto aqui especificamente mais relacionado com o tratamento ou com o controle dos sintomas, procurarmos aqui um gastroenterologista, procurarmos a nutrição, procurarmos aliar também outras terapias como a psicologia, por exemplo. São tudo fatores que acabam aqui por ajudar de alguma forma a lidar com os sintomas intestinais, com a fadiga, com a ansiedade que está muito presente, com os medos que também inevitavelmente acabam por surgir. Então, a síndrome do intestino irritável pode ser uma condição de saúde crónica, sim, pode não ter cura, mas tem controle, tem tratamentos, não é, que nós conseguimos aqui até mesmo a nível da medicação. Pode ser importante incluir em algum momento e acaba por ter aqui um controle, portanto não tem cura, mas tem controle, no sentido em que o sofrimento não é para sempre, ou não deverá ser para sempre, e é possível nós aprendermos a lidar com os sintomas intestinais, com a ansiedade, com os medos que a própria síndrome acaba por trazer. Então, deixar-vos aqui também esta informação. Espero que tenha feito sentido e se precisarem de acompanhamento do ponto de vista da psicologia, eu estou totalmente disponível para vos ajudar a fazer este processo.